Continuando a leitura das aulas de Srilacharya Maharaj, o subtítulo da aula que eu vou ler agora é Não me esqueças. É uma aula de Srila Bhaktivinoda Acharya Goswami Maharaj. Ele deu essa aula no dia 25 de fevereiro de 2019, uma aula noturna para o pessoal que mora em Hooghly, lá na Índia. Ele diz o seguinte: foi Deus quem nos deu a alma. Não foram os nossos pais. Portanto, é em Deus que nós devemos sempre pensar e lembrar. Nunca nos esqueçamos de Deus. O que acontece quando alguém se esquece de Deus? Tem um verso aqui que diz o seguinte: esquecendo-se de Krishna, a alma ela se volta para o mundo ilusório. Em tempos primordiais. Como resultado, a ilusão Maya, ela proporciona a essa alma diversas misérias materiais. Isso é um verso do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 20, verso 117. Porque nós esquecemos de Deus, agora nós sofremos a agonia das três misérias materiais. Você pensa, eu sou muito pobre, mas quem tem muito dinheiro, mas quem tem muita riqueza, não deve ter nada com que se preocupar na vida? É assim? Não, não é. Não é bem assim. Quem tem muito dinheiro, ele se preocupa muito, mais do que você que tem pouco dinheiro. Pegue como exemplo o ministro-chefe do Estado. Você acha que ele não tem nada com que se preocupar? Você acha que ele dorme bem? Que à noite ele dorme bem? Ele vai para a cama tarde da noite, às 2 horas, 3 horas, e ele acorda às 8 horas da manhã. Ele está ocupado o dia inteiro, de manhã até a noite. Ele fica com o celular ligado o dia todo e ele nem consegue dormir, não consegue nem dormir direito. De tantos problemas e tantas preocupações, ele realmente não consegue, ele não tem paz. Portanto, não há paz neste mundo material. Ninguém vive sem preocupações aqui nesse mundo material. Existem 3 tipos de sofrimento, de misérias neste mundo material. Adibhautic quer dizer a miséria causada pelo seu próprio corpo, doença física ou mental. Isso se chama Adibhautic. Adidaivik significa as misérias causadas
pela natureza ou pelos semideuses que causam os fenômenos da natureza. E também existe a outra miséria material, a diátmica. A diátmica são as misérias causadas por outras entidades vivas. Silat Harmaraj agora vai explicar o que é a Dibáltica. Por exemplo, um dos nossos centros fica na Califórnia. Recentemente, um devoto, ele recebeu iniciação nos Estados Unidos pela internet. E há alguns dias ele veio aqui para me conhecer. Você sabe como vivem as pessoas no país dele, nos Estados Unidos? Em particular, no estado da Califórnia, como que eles vivem? Eles lavam as ruas com varredores e em seguida ele supervisiona e vai verificar se ainda há poeira na rua. Se o supervisor ele encontrar poeira na rua, ele repreende o trabalhador e ele manda fazer o trabalho novamente. Lá na Califórnia, nos Estados Unidos, se a geladeira ou o ar-condicionado ele quebrar, eles chamam as pessoas especializadas e eles mandam os objetos para o lixo, porque se eles jogarem os eletrodomésticos na rua, assim eles serão multados em $1.000. Além disso, se alguém tem um filho lá, todos os parentes eles vêm comemorar o nascimento da criança e eles presenteiam o bebê com os carrinhos, não carrinhos de brinquedo, mas sim com carros de verdade. Eles presenteiam as crianças com carros de verdade, BMW, vários carros, ou até eles presenteiam com aviões. É esse tipo de lugar lá. Então, as pessoas lá, elas realmente têm muito dinheiro. Mas, por que elas não são felizes? O governo de lá, ele fez uma pesquisa e ele descobriu que a taxa de suicídio é a mais alta do lugar, da região. Em nosso país, aqui na Índia, também as pessoas, elas cometem suicídio, Silat Harmaraj fala. Mas, por razões inacreditáveis, alguns trabalhadores rurais, eles não comem aludum. Eles não comem aludum no almoço. Então, eles começam a brigar e eles acabam cometendo suicídio. Quando eu ouço essas coisas das pessoas, isso me faz rir. Silat Harmaraj fala. As pessoas, elas sofrem mentalmente de tantas maneiras. Então, por que mais pessoas cometem suicídio em um lugar como a Califórnia, onde há tanto dinheiro?
porque elas estão tão profundamente submersas em suas vidas materiais, venenosas. Elas só se preocupam com todas as coisas. Não há trégua para a ansiedade, eles ficam o tempo todo ansiosos. Não há paz no mundo. No mundo material não existe paz. Uma mulher, ela pode ter 10, ela pode ter 15 ou até 20 maridos, trocando os um após o outro. Ela casa, ela separa. Ela casa, ela separa. Ela casa, ela separa. Ou um homem, ele pode ter de 10 a 20 esposas. Como alguém pode viver feliz dessa forma? Mas, ainda assim, mesmo vindo desse tipo de origem lá nos Estados Unidos, eles deixam tudo e eles vêm praticar a consciência de Krishna. Portanto, a miséria adibáltica, ela é sofrimento mental. É uma doença da mente. Ninguém está feliz, ninguém está contente, todo mundo está ansioso, todo mundo preocupado com tudo, com medo. Todo mundo está assim, doença mental. Isso é uma doença da mente, um medo excessivo. Todo mundo preocupado com tudo. Ninguém está feliz, ninguém está em paz. Isso é uma doença, como disse o Acharya Maharaj, uma doença mental. Então, isso que é? Adibáltica. Isso é uma das misérias materiais. A miséria adibáltica, ela é a miséria infligida a você por outras entidades vivas. Outras entidades vivas que causam misérias em você, sofrimento a você. Nós também infligimos as misérias a muitas entidades vivas. Nós causamos miséria a tantas entidades vivas. Por exemplo, se alguém tem um problema cardíaco e lhe é dito para usar a casca da árvore Arjuna, as árvores, elas também têm uma alma dentro delas. Se alguém vier e arrancar a sua pele, você sentirá dor. Então, quando você se aproxima de uma árvore Arjuna e você arranca a sua casca, a árvore, ela também está sofrendo. Ela também está sofrendo. Ela tem dor. Mas, como a consciência da árvore, ela está encoberta, nós não podemos ouvir os seus gritos, ela reclamando. Quando os cães, eles latem, eles também estão chamando os seus parentes, a mãe, o pai. Mas nós não podemos entender eles. Apenas nós ouvimos os latidos. Quando um cão se mete em problemas, ele começa a latir, chamando o seu pai, a sua mãe, seus parentes, amigos, para que eles possam vir e salvá-lo, ajudá-lo. Todos esses são exemplos de sofrimento infligidos às almas por outras entidades vivas.
Tem também, claro, né? Bactéria, fungo, ácaro, vírus. Quanto sofrimento o vírus causou a tantas pessoas e continua causando. Não é só o vírus do corona, influenza, tem vários e vários e vários vírus causando dificuldades, problemas, sofrimento. Bactéria, fungo, ácaro, o próprio ser humano, ele causa sofrimento ao outro ser humano. Esse é o segundo tipo de miséria material causado por entidades vivas, Adibáltique. O terceiro tipo de sofrimento é a miséria Adidaivike. É a miséria que vem dos semideuses. Por exemplo, furacões, terremotos, incêndios, maremotos, enchentes. Eu li no jornal ontem, Silachar Maharaj fala, que centenas de pessoas, elas morreram em um incêndio em Dhaka, em Bangladesh. E mais pessoas devem ter morrido, mas eles sempre diminuem o número de pessoas nos jornais para diminuir as despesas do governo. O governo tem que indenizar as pessoas e eles falam que tem menos pessoas que morreram. Se eles escreverem o número real exato de vítimas, eles têm que pagar uma indenização muito grande, muito alta. Todos os dias, cada trem transporta centenas de pessoas para o trabalho. Todos entram no mesmo trem e eles vão para os seus diferentes lugares. Cada um trabalha em um lugar, diferentes áreas e diferentes prédios. Mas, se o trem, ele descarrilar, o trabalho de todos terminará. Alguém será hospitalizado, alguém irá morrer no local do acidente, alguns conseguirão voltar para casa. É assim que acontece. Alguns voltarão para casa sem ter nenhum problema. Então, essas são as 3 misérias que todos nós sofremos. Por que nós sofremos assim? Porque nós esquecemos de Krishna. Como foi lido aqui no verso do Sri Chaitanya Charitamrita. Aquele que esquece de Krishna, aqueles que esquecem que é um servo eterno de Krishna, ele vai ser pego por Maya e ele vai ser sujeito às misérias materiais. As misérias materiais só existem porque nós cometemos ações pecaminosas. Pecado, nós falamos de manhã, é não servir Deus. Isso produz karma e o karma ruim, ele tem que ser pago através desses 3 tipos de misérias materiais. Elas foram criadas para nós pagarmos nossa dívida. Todo mundo está sujeito a uma ou a outra, ou às 3. Mas depende do karma de cada um. Ela é mais fraca num, é mais forte no outro. A doença física, a doença mental. Alguns têm uma doença muito grave, outros têm uma doença que não é tão grave, mas todo mundo algum dia vai ter alguma doença. Fenômenos na natureza, todo mundo sofre algum fenômeno da natureza. O próprio frio excessivo, ele causa sofrimento. O calor excessivo causa sofrimento. Enchente, falta de água, tudo isso causado pelos semideuses, que são responsáveis pela
pelos fenômenos da natureza. Antídoto para a vida material. O que nós devemos fazer para acabar com isso? Porque nós nos esquecemos do Senhor Supremo, nós continuamos nascendo neste mundo material. Como nós podemos sair deste mundo material agora? A única maneira de sair deste mundo é através do Nama Sankirtan, o canto congregacional dos santos nomes, com a associação de pessoas santas, Sadhu Sangha, cantando as glórias e os santos nomes do Senhor Supremo, na companhia dos seus devotos, da companhia dos devotos de Deus. Somente dessa forma nós podemos sair desse mundo material. O problema é que você ouve falar disso, mas você não pratica. Quantas vezes nós já ouvimos falar isso? A única forma de se livrar das misérias materiais, a única forma de sair do mundo material, de servir Deus no plano transcendental, é Harinama Sankirtan, o canto congregacional dos santos nomes, e também escutar Harikatha na associação dos devotos, escutar a Harikatha de um devoto elevado, de um devoto puro. É a única forma. Nós ouvimos isso, mas nós não praticamos corretamente. Esse é o nosso problema. Nós não praticamos corretamente o que o Guru fala, o que as Escrituras falam. Ele está sempre falando isso, as Escrituras sempre falando isso, vários Gurus falando isso, os livros que nós lemos sempre falando isso, mas a gente não pratica corretamente. Esse é o grande problema que nós temos. Enquanto nós não praticarmos corretamente, a gente vai continuar a produzir karma e mais karma, e aí nunca sairemos dessa roda da reencarnação. Nós ouvimos falar sempre disso, mas nós não praticamos. Eu já lhes disse várias vezes que eu não vim aqui para cantar, eu não vim aqui no local que vocês estão para cantar o santo nome. Para que eu vim então, se eu não vim para cantar? Eu vim aqui para fazer vocês cantarem o santo nome de Krishna. Você pode chamar algumas pessoas no mercado, dar a elas 50, 500, 1000 ou 10.000 rúpias, e elas irão cantar, fazer os kirtans, cantar para vocês por 2 ou 3 horas na casa de vocês, de acordo com o contrato, o combinado, e elas irão embora depois. E qual é o benefício de você chamar essas pessoas para fazer o kirtan para vocês? Qual é o benefício? Se eu comer o seu estômago, ele ficará cheio. Se você acha que ele ficará, então pare de comer a partir de agora. Eu comerei por você. Então, se eu vier e cantar os kirtans aqui, qual é o benefício de vocês? O que isso vai beneficiar? Se eu cantar os kirtans, você deve cantá-lo também junto comigo. Eu estou vindo para lhe mostrar como cantar, para lhe ensinar como fazer tudo isso. Eu não posso vir aqui todos os dias para fazer isso. Eu não posso fazer isso junto com vocês todos os dias. Então,
depois que eu for embora, vocês devem continuar a praticar cantando todos os dias. Cantar sozinho todos os dias. Eu não estou aqui, cante. Em outras palavras, eu venho aqui lhes dar uma taxa. Quando você compra um celular, você o carrega e você usa o dia todo o celular, mas depois disso, você tem que carregar ele novamente e novamente. Da mesma forma, vocês devem cantar os kirtans todos os dias. É assim que você pode carregar a sua bateria devocional. Então, Silat Charmali está falando, eu venho aqui para cantar com vocês e carregar a sua bateria. E depois você tem que cantar todo dia. Você tem que praticar todo dia. Não tem como você fazer por outra pessoa. Como disse aqui Silat Charmali, se eu comer, você vai ficar com o estômago cheio? Claro que não. Claro que não. Ninguém pode praticar pelo outro. Você tem que fazer tua parte. Cantar todo dia, ler todo dia, escutar todo dia o Harikatha, oferecer a boga todo dia, honrar a praçada todo dia, cozinhar todo dia. A prática é diária, todo dia, não é de vez em quando. Não é só quando o guru vai, que nem aí no caso, ele vai lá no local, não, é todo dia. Claro que você tem que ter associação com os devotos, no mínimo uma vez por semana, para carregar a bateria, mas durante a semana, você tem que praticar todo dia na sua casa. E aí, no fim de semana, você vai para o templo, carregar a bateria de novo. Mas se você praticou corretamente durante a semana na tua casa, a bateria não descarregou tanto. Ela ainda está carregada e você vai lá no templo e dá mais carga nela. Você nunca vai deixar a bateria ficar zerada. Agora, se você não tem associação com os devotos no templo, se você não vai no templo e se você não pratica na tua casa, a bateria fica zero. Ela está sempre zerada e zerada não funciona. Nenhum aparelho funciona sem bateria. Não tem energia, não funciona. E a energia nossa devocional vem da onde? Da prática devocional e também, claro, principalmente quando ela é feita em conjunto. Mas tem que ser diária a prática, não pode ser de vez em quando. Você recebeu esse nascimento humano de Krishna, mas se você esquecer do que você precisa fazer, você nem sabe, nem entende o que você precisa fazer. Se você não sabe, se você não entende, você esqueceu isso, você só pensa o tempo todo, você fica pensando, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, aonde eu vou morar, aonde eu vou dormir, aonde eu vou fazer qualquer coisa material e assim por diante. Se você pensar o dia inteiro nisso e não servir Deus, quem é um sábio? Silat Charmali, quem que é uma pessoa sábia? Deixar o cabelo comprido, a cica, crescer, isso é um sábio? Ou usar matilaka grande, ou a kantimala grande, ela não faz de você uma pessoa santa, um sábio. Ninguém se torna um sábio apenas por se vestir como um sábio. O sábio, a pessoa santa, ela sempre ouve apenas Harikatha. E ela sempre fala somente Harikatha. A pessoa santa, elas só ouvem palestras sobre o Senhor Supremo. E elas só falam sobre o Senhor Supremo. Elas
não falam sobre mais nada, ninguém, nada. Quando elas ouvem as outras palestras, outras pessoas falando, elas ficam irritadas. Quando a pessoa santa ouve alguém falar coisas mundanas, fica irritado. Silatya Maharaj ficava irritado quando alguém estava falando coisas mundanas. Ele ficava bravo. Ele não gostava. Por quê? Porque é uma pessoa santa. Ele não quer perder tempo, nem falar e nem escutar ninguém falar bobagem, falar coisas mundanas. Não interessa isso para nós. Ele ficava bravo. Por quê? Porque ele era uma pessoa santa. As pessoas santas, elas não se envolvem em aulas inúteis, materialistas, nem falam conversas inúteis. Elas não gostam de nenhuma outra palestra, de nenhuma outra fala que não seja sobre Krishna, sobre o Senhor Supremo. Você deve sempre se lembrar disso. Um santo, uma pessoa santa, nunca quer ouvir nada além de Harikatha, falar sobre Deus. E nós temos que pegar o exemplo dessas pessoas santas. Nós estamos sempre falando bobagem, sempre falando notícias, sempre falando de política, sempre falando de esporte, sempre falando da nossa vida, da nossa desgraça para o outro. Ah, poxa vida, eu fiz isso, eu fiz aquilo, meu trabalho está assim, meu trabalho... Isso daí não é apropriado. Nós nunca vamos nos tornar uma pessoa sábia, santa, se continuarmos com essa cultura que nós temos de falar bobagem o dia inteiro. Silatya Maharaj sempre falava, você não vai falar sobre Deus, fique quieto. Se você for falar sobre Deus, ótimo, fale. Se não for falar de Deus, fique quieto. Feche a boca, pare de falar. A maioria das pessoas tem a mania de falar o dia inteiro, não para de falar. Emenda um assunto no outro. Começa a falar, não para. Começa a falar 7 horas da manhã, quando é 10 horas da noite, 11 horas ainda está falando. Isso não é bom para devoção. Fale, mas fale de Krishna. Se não, fique quieto. Essa é a orientação do Guru. Prajalpa não é bom para ninguém, assuntos mundanos. Lembre-se sempre disso, Silatya Maharaj fala. Você deve se atirar aos pés de lótus sagrados do Senhor Supremo. Você deve se abrigar aos pés sagrados de um Guru genuíno. Você deve praticar a consciência de Krishna corretamente. Você não receberá uma carta diretamente do Senhor Supremo. Você só poderá receber uma carta do Senhor Supremo através de um Guru genuíno. A informação do Senhor Supremo, ela só virá através de um Guru genuíno. Portanto, pratiquem sempre a consciência de Krishna corretamente. Cantem sempre Krishna, 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 Krishna. Não pensem em nada além de Krishna. Se vocês pensarem em qualquer outra coisa que não seja Krishna, vocês não obterão nenhum bom resultado. Aquele que não pensa somente sobre Krishna não terá um bom resultado na sua vida. Portanto, mantendo sempre a companhia do seu Guru genuíno e dos Vaishnavas, se dedique ao Harinama Sankirtan, o canto congregacional dos santos nomes. Então, vocês poderão sair deste mundo material. Pratiquem Shravana Kirtana, ouvir e cantar, ouvir e pregar, na companhia dos devotos. Aí que está a importância de você vir ao templo
pratique Shravana Kirtana na companhia dos devotos, não é sozinho. Tem que pelo menos uma vez por semana, no mínimo, vir ao templo, senão você não tem vida devocional. Você vai ter a vida devocional, mas você está se enganando. Srila Maharaj fala isso. Aquele que pratica sozinho, ele está se enganando. Não é o que Mahaprabhu veio nos dar. Tem que ter a associação das pessoas, dos devotos. Shravana Kirtana, escutar e falar de Deus congregacionalmente. Escutar e cantar as canções congregacionalmente. Esse é o processo que Mahaprabhu vem nos dar. É o Yuga Dharma. É a religião da era de Kali. Vamos ver aqui mais uma outra parte da aula. Essa é a forma da gente sair do mundo material, se entregar totalmente a Deus. A próxima subtítulo da aula é Misturas adulteram. Quando você mistura, você está adulterando o produto. É a continuidade da aula anterior. Então, Srila Charmaji continua falando. Se você trouxer as pessoas de outros locais que não são da nossa linha, e você contratar essas pessoas para cantar o dia inteiro na sua casa, por 3 dias, ou até mesmo por uma semana, a semana inteira, isso não é Kirtan. Não existe Kirtan contratado. Se você paga para as pessoas cantarem, isso não é Kirtan. As pessoas, elas pagam 10 rúpias para que alguém de fora, que não seja da missão, faça adoração à deidade em suas casas. Isso não é adoração à deidade. Não pode ter dinheiro envolvido. A pessoa não faz adoração para a deidade, não faz o arati, não oferece a boga, e aí paga para alguém vir, normalmente um brahmane. Ele vai lá, ele faz, mas isso não é adoração à deidade. Se você pagar alguém um conjunto, na Índia é muito comum isso. No Brasil também, agora já tem algumas pessoas fazendo até baile, fazem festas com DJ, tocando canções Vaishnavas. Isso não é Kirtan. Se está cobrando, não é Kirtan. Tem seus devotos cantando, não pagar alguém para cantar. Isso não é Kirtan. Da mesma forma que dar aula. Se você contrata alguém para falar Harikatha, isso não é Harikatha. O leite, ele é um produto bom para a saúde, mas se uma cobra encostar a presa dela no copo de leite, no leite, ele se torna veneno. Da mesma forma, se alguém está cobrando para dar aula da consciência Krishna, não é o néctar, é veneno. Então não ouça. Se está cobrando, não ouça. Não é aconselhável, é inauspicioso você fazer um curso pagando. Srila Bhaktisiddhanta não gostava nem de curso. Tem que ser uma aula contínua, não curso. Curso do Bhagavatam, curso do Bhagavad Gita. Srila Bhaktisiddhanta não gostava disso. Ele não aprovava esse tipo de coisa. Curso, não existe curso. Harikatha é Harikatha. Quando você adora o Senhor Supremo,
você deve adorar com a sua própria devoção. E quando você vem adorar o Senhor Supremo, você não transforma o Senhor Supremo em seu servo. Em vez de adorá-lo, você não vai transformar ele em empregado em vez de você ser o servo dele. Isso é adorar o Senhor Supremo. Você ser o servo dele. Lembre-se disso. Ó Senhor, por favor, me proteja. Ó Senhor, proteja o meu marido. Ó Senhor, proteja a minha mulher. Ó Senhor, proteja os meus filhos. Ó Senhor, por favor, me dê dinheiro. Ó Senhor, por favor, me dê isso, me dê aquilo. Nós viemos ao Senhor Supremo e nós sempre queremos algo dele. A maioria quer algo. Faz adoração, mas quer algo em troca de Deus. Isso não é da forma correta. Vocês não fazem assim, ele fala. Silat Harmaji pergunta. É assim que vocês transformam o Deus em nosso servo. Vocês transformam Deus em servo. Outra coisa é que você não deve transformar os semideuses adoráveis em subordinados. O que isso significa? Neste país, na Índia, muitas vezes você consegue um emprego em um ministério do governo se você der a alguém 1 ou 2 milhões de rúpias. Os funcionários que aceitam o suborno, eles são chamados de subornados. Da mesma forma, quando as pessoas elas vão adorar os semideuses, quando elas fazem Durga Puja, Kali Puja, Lakshmi Puja e qualquer outra adoração para os semideuses, elas trazem arroz, elas dão dinheiro para as deidades, elas pedem algo em troca. É assim que se transformam, que eles transformam os semideuses, que eles devem ser adorados por nós e não subornados por nós. A maioria de quem adora semideus, a maioria esmagadora de quem adora semideus pede algo em troca. Até de Krishna, eles pedem algo em troca, a maioria que adora Krishna quer algo em troca. Isso é a mentalidade hindu. O hindu tem essa mentalidade equivocada. Querem transformar os semideuses e o próprio Krishna em subornados seus, tentando subornar eles. Tudo isso não é adoração. Tudo isso não é devoção. Tudo isso é adoração a Maya. Aquele que adora o semideus, aquele que adora Krishna, pedindo algo em troca, ele está adorando Maya. Ele quer transformar Deus, os semideuses, em subornados dele. Isso é adorar Maya, servir Maya. Isso é ilusório. Não, você não está servindo Deus, você está servindo Maya. Os devotos, eles servem ao Senhor Supremo desinteressadamente. O Senhor diz, o seu trabalho, ele é servir. Eu posso ou não aceitar o seu serviço? Isso é problema meu, diz Krishna. Se eu aceitar ou não o seu serviço, isso é problema meu. O próprio Krishna fala isso. Cabe a mim saber
Qual serviço eu aceito e qual serviço eu não vou aceitar? O próprio Krishna fala isso. A qualidade da devoção, ela depende da fé. O que é devoção? Como nós podemos obter a devoção? A devoção, ela vem do coração. Tem um verso aqui que diz o seguinte: a devoção, ela vem da associação com os devotos puros. Isso está nos Puranas. Se você se associar com os devotos puros, você terá devoção. Assim como nós estamos, por exemplo, sentados aqui ouvindo a pessoa santa, Sadhu Sangha. Tal engajamento, ele é o que pode nos dar a devoção. Você não pode comprar a devoção com nenhuma quantidade de dinheiro. Devoção é algo que você deve praticar por si mesmo, em suas próprias vidas. À medida que vocês praticam, a devoção ela virá aos poucos nos seus corações. A devoção significa sempre pensar no Senhor Supremo, pensar em servir o Senhor Supremo. Isso é devoção. Lembre-se sempre disso. Guardem sempre isso no seu coração. Devoção é pensar no Senhor Supremo, devoção é servir ao Senhor Supremo. Pense sempre nisso, guarde isso no seu coração. Nunca se esqueçam disso, nunca se esqueçam de Deus. Esta é a principal coisa que nós devemos saber lembrar, pensar em Deus. A nossa principal necessidade é servir ao Senhor Supremo, servir aos Vaishnavas. Os Vaishnavas, eles podem nos dar o Senhor Supremo, mas o maior problema é que nós fazemos o que é favorável à devoção e, ao mesmo tempo, também nós fazemos o que é desfavorável à devoção. Isso Srila Charanmaharaj sempre falava. Não adianta você fazer o favorável e você também continuar a fazer o que é desfavorável. Você canta o santo nome de Deus, você vai no templo, você escuta a live, o Harikatha, você oferece a boga, você cozinha, oferece a boga, você honra a praçada, você segue Ekadashi, você canta as canções de manhã à noite, você faz algum serviço para o templo, você faz uma doação para o Guru, mas se você continuar a fazer o que é desfavorável, não adianta. Se você continuar a fumar, beber, usar droga, se intoxicar de qualquer forma com cafeína, sexo ilícito, jogos de azar, ou comer ovos ou qualquer tipo de carne, não adianta você servir Deus, porque você está perdendo tudo. Você não consegue acumular. Tem que fazer o favorável e rejeitar o desfavorável. Nós cantamos isso todo dia de manhã. Bhakti Anukula Matra Karjera Suikara, Bhakti Pratikula Bhava Varjana Gikara. Todo dia na canção Invocação Auspiciosa a Sharanagati, uma canção de Srila Bhaktivinoda Thakura. Todo dia nós cantamos. É importante não fazer o que é desfavorável à devoção. Senão, você está fazendo como o banho do elefante. O elefante toma banho, ele se limpa da poeira, depois ele rola de novo na terra. Enxugar gelo. Você pega um pano, enxuga o gelo, daqui a pouquinho está molhado. Não adianta nada. Você tem que fazer o que é favorável e rejeitar o desfavorável. Lembre-se sempre disso, Srila Charanmaharaj falou.
Suponha que você esteja fazendo um sacrifício de fogo. É um outro exemplo que ele dá sempre, Silat Harmaj. Você está fazendo sacrifício de fogo. Primeiro, você coloca uma colher de ghee. Aí o fogo fica alto. E depois, você coloca uma colher de água. Depois, você coloca de novo uma colher de ghee. E novamente, você coloca outra colher de água. Naturalmente, o sacrifício de fogo, ele não pode ser feito dessa forma, porque o fogo, ele se apagará. Isso é adulteração. Não é o processo correto. Isso é o que sempre nós fazemos em nossas vidas. Sempre nós misturamos alguma adulteração, fazemos o que é bom e fazemos o que é ruim. Muitos trazem pessoas de fora para cantar, fazer os kirtans, fazer o puja e assim por diante. Isso é adulteração, não é puro. É mistura. Quando as pessoas de fora, elas vêm e elas cantam os kirtans, vocês podem apreciar a poesia, vocês podem apreciar a melodia, é agradável. Isso pode despertar uma emoção nas pessoas. Você pode dar um prazer à sua mente ou ao seu coração, mas nunca lhes trará qualquer benefício genuíno ou auspicioso. Nunca. Portanto, vocês mesmos devem praticar a vida devocional corretamente. Vocês mesmos devem trilhar este caminho, cantando Hari Kirtan. Todos vocês devem vir à morada sagrada do Senhor Supremo, ao templo, e cantar congregacionalmente. Então aqui Silat Harmaj está falando sobre mistura. Não podemos misturar as coisas. Tem que ser puro. Fazer o serviço puro. Se você faz o que é favorável à devoção e você também faz o que é desfavorável, você está misturando as coisas e isso não vai dar um bom resultado. Isso não vai te levar para Deus. Tem que ser somente fazer o que é favorável à devoção. Então nós temos que largar tudo que é desfavorável. Senão não adianta. Você vê devotos às vezes, 10, 20, 30 anos iniciados e não tem avanço espiritual. Por quê? Porque fazem o que é desfavorável. Quebram princípios. Não tem evolução espiritual quebrando princípio. Isso interrompe o avanço espiritual. Então, assim nós terminamos agora de ler a aula de Silat Harmaj. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco aqui da live pelo Facebook. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha.
Gopala Govinda Shri Madhusudan Giridhari Gopinatha Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha Jai Gosai Kori Charana Bhadra Jaha Hoite Riana Zadishta Puran Jai Gosai Jaram Tanada Sabara Padare no Mora Panchagra Sandera Charana Silibata Seneva Janame Morare Avilas Jai Gosai Nabe Braje Kuravasa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha Oh Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Padma Jayama Shri Guru Vaishnava Padma Koriyasha Hari Nama Sankirtana Kore Narottama Dasa Hari Nama Sankirtana Kore Narottama Dasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari
Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Shakinandana Gora Hari, Jaya Shakinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Shakinandana Gora Hari, Jaya Shakinandana Gora Hari. Hari Hari Gora Hari, Hari Hari Gora Hari, Jaya Shakinandana Gora Hari, Jaya Shakinandana Gora Hari. Dayanitai Doya Gora, 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 Nitagora Haribo, 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 Nitagora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está conosco participando pelo Facebook. Nós temos conosco hoje participando o Rodrigo Castelo, participando conosco. Faz tempo que o Rodrigo Castelo não entrava, hoje ele está conosco aqui. O Doya Moi Prabhu também conosco, o Jadunati Prabhu, o Vrajaraja Prabhu, o Hari Garcia, o Rimon Ghosh conosco, Arjuna Krishna Prabhu, Amrita Sindhu Devidasi, o Adipurusha Prabhu, a Malini Devidasi, deixa eu olhar no outro aparelho se tem mais alguém participando. Enquanto isso, vocês recebam o darshan das deidades no altar. Amanhã nós continuaremos a leitura, na hora da aula, do livro de Srila Govinda Maharaj, Orientação Divina. Estamos no finalzinho do capítulo 1.